Olá, eu sou a Eva e esse é o Louco por Livros e Filmes. Seja muito bem-vindo a este canal. Hoje eu vou compartilhar um vídeo que eu fiz para o meu outro canal que fala sobre questões sociais, enfim, sobre outros temas, mas que também interessa muito ao meu público desse canal, que é o mercado editorial que está passando por uma crise muito grande. Quer saber quais foram os novos desdobramentos dessa crise? Vem comigo que eu te conto depois da vinheta. Você é um amante da leitura, com certeza você está sabendo da crise que está aí devastando as livrarias e as editoras do Brasil varonil. E na última sexta-feira, mais uma página foi escrita. A Saraiva, que é uma das maiores livrarias físicas e online do país, informou que fechou mais 3 lojas. Ela fechou a de Copacabana e a da Rua São Bento, lá em São Paulo, no dia 15 de março. E a de Higienópolis vai fechar até o final de março. Disse também na matéria que divulgou essa notícia que a Saraiva iria fechar ainda mais 3 ou 4 lojas aí pelo Brasil. A Saraiva desmentiu, mas sinceramente eu acredito que isso seja muito possível de acontecer. Em outubro do ano passado, a Saraiva aí surpreendeu, grande parte do mercado editorial e financeiro quando fechou 20 lojas. Não foram uma, não foram duas. Ela fechou 20 lojas e ainda demitiu alguns funcionários de lojas que iriam permanecer abertas. Eu sou um exemplo disso, Eu fiz um vídeo falando como foi minha saída da Saraiva, vou deixar linkado aqui para que você assista. Então, no dia 20, em outubro, a Saraiva tentou aí remediar uma situação que estava muito complicada e parece que a situação só piorou de lá para cá. Em novembro, ela entrou com um pedido de recuperação judicial, seguindo aí os caminhos da Livraria Cultura, que também tinha feito esse pedido algum tempo antes. Ou seja, 2 das maiores livrarias do país estão praticamente quase na falência, porque se algo der errado nesse percurso de recuperação judicial, tanto Saraiva quanto Cultura pode sim fechar as portas e aí o negócio vai pegar e vai pegar feio para quem estiver ainda lá dentro trabalhando. Em janeiro, a Saraiva ela amargou aí um prejuízo de 10.600.000 reais. Vocês têm noção de um prejuízo desse? É dinheiro que não acaba mais. E ainda sofreu com a queda de 64% das receitas líquidas da empresa. Ou seja, a situação que em outubro já era feia para a Saraiva, agora ficou mais feia ainda. A situação está ficando complicada para a Saraiva dentro do mercado literário. Aí eu fui pensar aqui com os meus botões, quais seriam os motivos para que as editoras e as livrarias estivessem passando por esse perrengue todo. Primeiro, brasileiro não é um povo dado à leitura. É triste dizer, é triste constatar, mas é a mais pura verdade, Brasileiro, não sei se é uma questão cultural, acredito que seja uma questão cultural atrelada aí ao segundo item que nós vamos falar depois, que é o valor dos livros, que brasileiro ele não gosta muito de ler não, mas tudo bem. Existem um monte de parâmetros que devem ser analisados antes de se falar disso. Em março de 2018, eu tentei buscar uma pesquisa mais recente, mas não consegui. Essa pesquisa ela foi divulgada em março de 2018. Ela mostrou que o brasileiro ele lê, em média, 4,96 livros por ano. O que é pouco, O que é pouco. Desses, 0,98 são livros que são indicados pela escola, pela faculdade, e 2,88 são por vontade própria, aquele que você lê porque você está querendo ler mesmo aquele livro, lhe chamou a atenção. Eu fui pesquisar o país que mais lê, gente. E eu fiquei assim, embasbacada.
Porque, querendo ou não, nós temos assim uma ideia de que onde tudo é perfeito é na Europa, é lá pro lado da América do Norte, né? Mas não é bem assim. O país que mais lê no mundo, segundo uma pesquisa de 2016, porque eu também não encontrei uma recente, é a Índia. Você sabia disso? Eu não sabia, confesso que eu tenho que confessar que eu fiquei com meu queixo quicando pela casa, porque eu não esperava que fosse o país, né, o país que mais lê fosse a Índia. E ela detém esse título desde 2005, então não é um título que ela tem recente. Os indianos, eles leem em média 10 horas e 42 minutos por semana. É gente que lê muito mesmo. Aí os países que vêm depois dele eu também fiquei chocada, que são Tailândia em segundo, China em terceiro, Filipinas em quarto e em quinto lugar o Egito. Nenhum desses países jamais, na minha vã ignorância, iria fazer parte dos países que mais lê no mundo. É um pouco de preconceito? Com certeza. É uma coisa que eu tenho que melhorar? Com certeza. Porque, sinceramente, eu não imaginava que seriam esses os países aí no topo do ranking de leitura mundial. O Brasil, ele ficou no 27º lugar. Que maravilha, né? Ele ficou atrás de países como a Venezuela, que ficou em 14º, Argentina em 18º e México em 25º lugar. 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. What? Gente, isso é sério demais. Nunca compraram um livro. Dentre as mulheres, 59% disseram que são leitoras assíduas, né, que têm o costume de ler e se identificam como leitoras. Entre os homens, esse número é de 52%. Quando se perguntou o que é que você gosta de fazer quando você está aí com tempo livre, a leitura ficou em 10º lugar. Nem sei o que dizer, gente, é muito triste, muito, muito triste mesmo. E fizeram aí uma pesquisa, né, dentre as metrópoles, dentre 12 metrópoles, e quem ficou em primeiro lugar como a metrópole brasileira que mais lê foi quem? São Paulo? Não. Rio de Janeiro? Não. Belo Horizonte? Não. Salvador. Salvador, nessa pesquisa, que se eu não me engano é de 2018, foi tida como a capital que mais lê, a metrópole que mais lê dentro do Brasil. E uma pesquisa que foi divulgada pelo Banco Mundial é simplesmente aterrorizante para nós brasileiros. Ela dizia, essa pesquisa e essa matéria, que os estudantes brasileiros iriam demorar 206 anos para ter um nível de qualidade de leitura que os países desenvolvidos têm. É complicado mesmo, muito complicado para nós e para o futuro desse país, porque nós sabemos que é através da leitura que as pessoas, elas se modificam, elas se moldam e elas evoluem, e elas evoluem a sociedade. E quando isso não acontece, fica meio que complicado para a sociedade como um todo. O segundo motivo pelo qual essa crise está assolando aí editoras e livrarias é o preço dos livros. Venhamos e convenhamos que todos nós temos que concordar que livro é um item caro dentro do Brasil, né? O nosso salário mínimo, o salário mínimo é R$ 998. Grande parte do brasileiro recebe esse salário. Tire-se desse salário aí, vale transporte, FGTS, INSS, e o salário vai ficar lá em torno de 800, que é para o cidadão comum se virar para pagar aluguel, água, luz, transporte, alimentação, remédio, enfim. Então, infelizmente, os livros, eles acabam não sendo assim um fator predominante, um fator principal na lista de prioridades dos brasileiros. Se você for ver um livro, ele custa em média entre 30 e 40 reais. Se você for para áreas mais específicas, como história,
Esses livros, eles podem custar entre 150, 180. E história, gente, é uma seção que deveria ser a mais barata, porque é ela que ensina a população a não cometer os erros do passado. É ela que ensina a população a saber como foi a história do seu país, como foi a história desse mundo. E você vê livros custando R$ 180 no país que o salário mínimo é 998, é triste. Se nós formos falar de livros didáticos, é onde a coisa começa a complicar de uma forma muito exacerbada. Um livro didático, ele pode chegar a R$ 300. Se nós formos para livros universitários da área como medicina e direito, esses livros eles podem chegar a R$ 800, R$ 700. Aí me diga, como é que um estudante ele consegue estudar, comprar um livro a esse valor? É praticamente impossível. E uma coisa que é constatada e a gente sabe é que livro lá fora, no exterior, ele é muito barato. Por exemplo, na França em 2016, se você quisesse comprar um volume das aventuras de Asterix, você desembolsaria aí em torno do que seria R$ 8,95 se nós convertêssemos para o real. No Brasil, ele chegou a R$ 17. Ou seja, praticamente o dobro, né? E se você for ver as duas edições, a da França e a do Brasil, a única coisa que muda é o idioma que está dentro dos balãozinhos. Porque de resto não muda nada. Aí você diz, não, tem o custo da tradução, tem que pagar o custo da tradução. Mas isso justifica um aumento de quase 100% num livro? Eu acredito que não. O que torna o livro mais barato lá fora é que eles fazem um número maior de tiragem. Tem livro que sai com tiragem lá de 100 mil exemplares. E no Brasil gira em torno de 2.000 peças, 2.000 exemplares. O medo que as editoras têm, que as livrarias também, é de que esse número de tiragem brasileira ele seja aumentado e isso acabe aí encalhando nas prateleiras das livrarias pelo Brasil afora. Então, esse é um dos motivos pelo qual a tiragem, ela não é, o volume de tiragem não é aumentado. Tirando o papel, né, que varia aí de acordo com o número de livros e com o livro que vai ser impresso, existem alguns custos físicos que precisam ser calculados, tipo maquinário, revisões, ilustrações, entre outras coisas. Tudo isso gera um custo fixo que, independente de quantos livros tenha de quantas tiragens tem esse livro, aquele valor é taxado, é aquele valor e pronto, ele nem aumenta nem diminui. Então, o que acontece? Quando você pega um valor fixo e você divide, né, que você tem que dividir aí o quanto você gastou com a produção daquele livro com o volume que foi impresso, quanto maior o volume, menor o valor do livro. Quanto menor o volume, maior o valor do livro. E é isso que acontece no Brasil. Como a tiragem ela é muito baixa, digamos, em comparação a outros países, o valor do livro ele aumenta devido a que não tem um número aí muito grande para se dividir o custo que se teve aquele livro. Infelizmente, o Brasil se desenvolveu e fez aí um mercado editorial envolto dessa política de fazer pequenas tiragens ao invés de grandes tiragens. Aí você me pergunta, por que best-sellers cobram, é tão caro quanto qualquer outro livro, já que a tiragem dele é maior? O que acontece é o seguinte, as editoras elas firmam um preço padrão para qualquer tipo de livro, inclusive os best-sellers. Que uma coisa positiva para a editora nessa relação aí é que, como são best-sellers, eles vão vender mais e eles vão dar mais lucro. E esse lucro acaba tapando aí os buracos dos livros que ficaram encalhados, cobrindo aí o prejuízo que as editoras e as livrarias tiveram. Quem é que sai mais prejudicado nisso? Eu, você,
que gosta de ler, somos nós que pagamos essa conta. Quando queremos muito livro, nós pagamos o quê? R$50? E se você for analisar, R$50 em um livro é muito dinheiro. Você pode dizer, não, Eva, não é muito dinheiro, não. É até um valor razoável. Mas venhamos e convenhamos que o Brasil ele tem 13 milhões de pessoas passando fome. E esses R$50 iriam fazer uma diferença muito grande para essa família, que talvez pudesse acrescentar aí durante uns dias uma alimentação melhor ou uma alimentação a mais no seu dia. Então, livro no Brasil, meu caro, minha cara, é muito caro. Principalmente se você falar de quadrinhos, tem quadrinhos que custam R$160. É dinheiro demais, mas tudo bem. Mas nós somos apaixonados, fazer o quê, né? Não tem para onde correr. O meio que as grandes editoras elas conseguiram para diminuir aí o valor que elas pagam, editoras que têm um grande número de títulos, é mandar esses livros serem impressos na China. Gente, existem livros que nós lemos aqui no Brasil que são expressos na China. O mercado editorial, assim como o mercado de roupa e o mercado eletrônico, usa aí essa mão de obra chinesa que é mais barata, digamos, do que a brasileira. E somente as pequenas editoras acabam imprimindo seus livros aqui, o que prejudica aí a vida das gráficas. Se todas as indústrias, se todas as editoras, elas imprimissem seus livros no Brasil, nós não teríamos aí gráficas fechando e seria uma injeção muito grande no mercado interno aqui do nosso país. Mas eu fico pensando, depois eu fui pesquisar que livro, você sabe, ele é isento de um monte de coisa, de alguns impostos, né, algumas coisas aí que talvez não, que com certeza iria fazer com que eles ficassem mais caros. Por exemplo, as indústrias editoriais, ela tem acesso mais barato à à matéria-prima, que é o papel, e elas ainda são isentas elas têm isenções fiscais como o PIS e COFINS, ou seja, a indústria editorial, ela tem acesso ao papel mais barato, e ela não paga PIS nem COFINS. Aí se você for para o comércio dos livros, ou seja, para as livrarias em si, elas não pagam PIS, COFINS, elas não pagam ICMS e elas não pagam IPI. Aí você pergunta, um dos motivos que as coisas são mais caras no Brasil é justamente por conta dos impostos. Mas então por que mesmo sem imposto o livro continua muito caro? Não sei te responder. Você sabe a resposta? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E eu quero entender esse cálculo, essa matemática que para mim não bateu, não vingou e eu não entendi nada. Porque aquele livro, mesmo sendo isento desses impostos, ele ainda continua sendo caro. Imagina se tivesse os impostos. O brasileiro não ia ler nunca. Ia ser muito mais complicado para a leitura. O terceiro ponto que eu vejo é má gestão. Má administração, gente, ela consegue findar com qualquer empresa. Pode ser uma empresa gigante como a Saraiva, que até 2013 era uma gigante do mercado financeiro, ou pode ser a botiquinha ali da esquina. Se tiver má gestão, não tem nada neste mundo que salve. E no meu vídeo passado eu falei com vocês sobre essa questão da administração da Saraiva, que mudou muito lá para 2014, quando saiu o Levi e entrou um membro, acho que o neto do fundador da Saraiva, começou ali a administrar. Eu acredito que ele não soube lidar muito bem com a crise econômica que tinha na época, e aí o barco foi afundando, afundando, afundando. Uma coisa que é muito triste na Saraiva, e eu vou compartilhar aqui com vocês, é o seguinte: quando a Saraiva ela quer reduzir custos, ela demite funcionários. Isso é normal, é capitalismo em qualquer empresa. Mas eu acredito que os funcionários que são demitidos, eles deveriam ser mais analisados. Por exemplo, se você tem um especialista em quadrinho, que é uma área que vende muito, porque brasileiro ultimamente é aficionado por HQs e afins. Se você tem um vendedor que entende muito da área de direito,
que é uma área que vende muito e os livros são caros, como eu já disse, não são baratos, giram em torno aí de 100 a 600 reais. Você demitir esses 2 funcionários é um tiro no pé. Porque você pode pensar assim, né? Eu não sei se a escolha das demissões elas vem do alto, se chega lá de São Paulo, né, dizendo, oh, você tem que demitir tal funcionário, ou se é uma escolha ali da gerência interna. Não sei lhe dizer como é que funciona esse sistema. Mas independente de qual seja o sistema, é um tiro no pé você demitir funcionários que são capacitados, que estão trabalhando naquela área há 5, 10 anos. Funcionários que já têm uma cartela de clientes fiéis, funcionários que fazem com que esses clientes eles vão à loja todos os meses, todas as semanas, comprar livros e acabam levando mais do que eles queriam comprar. Então, esse é um erro muito grande da Saraiva, eu acredito que de qualquer empresa que está passando por dificuldade. Demitir os seus funcionários mais antigos, aqueles que já sabem lidar com o seu trabalho. Falando em específico de livraria, aqueles funcionários que sabem lidar com a sua seção, que sabem explicar, que sabem vender e que sabem indicar livros para todos os tipos de clientes. Você demitir esses tipos de funcionário é um baita do tiro no pé, porque você pode contratar um outro funcionário mais barato, que pode sim ter a mesma capacidade que esse, só que ele vai demorar entre 5 e 10 anos para desenvolver essa capacidade que aquele funcionário que você demitiu já tinha. Outra coisa que na Saraiva que eu falei é sobre uma coisa que eles têm chamada recall. Que é o quê? A Saraiva ela faz um rodízio de livros. Né? Livros que estão encalhados aqui, elas mandam para ali, os de lá elas mandam para lá e por aí vai. Só que esse tipo de logística, ela é muito mal feita. Porque muitas vezes nós pegávamos livros, encaixotávamos, mandávamos para o centro lá de distribuição que fica em Cajamar, em São Paulo. E 2, 3 semanas depois, a impressão que tínhamos é que esses livros eles tinham voltado intactos na mesma caixa que havíamos mandado. Ou seja, gastando dinheiro à toa, né? Gastou muito, a Saraiva gastou muito dinheiro à toa com essa logística ruim dela. Então, na minha opinião, esses são os 3 fatores que fizeram com que a indústria editorial e a indústria das livrarias passassem e tivessem vivendo esse momento crítico aí de quase falência. São um povo que não curte muito leitura, livros caros para dedéu e má gestão dessas próprias empresas, né? Fazer o quê? Então, esse era o vídeo que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloca um curtir aí, compartilha com seus amigos que gostam de ler, que são amantes da leitura, para que eles saibam o que é que está acontecendo aí no mercado editorial. Saiba que eu sempre conto com sua presença aqui, você sempre é muito bem-vindo. E se você quiser, você pode se inscrever, não custa nada, vai demorar o quê? Uns 3 segundinhos. É só clicar em inscrever, ativa o sininho, porque o sininho ele é de vital importância, porque sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado imediatamente. Lembrando que nós temos 3 vídeos por semana. Muito obrigada por ter estado comigo até agora. Eu te aguardo no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.